a gente dê oportunidade de todos falarem. Ok? Então, decisão em grupo. Vamos começar aí, Casale 1. Quem que é o responsável por esse tópico na Casale 1? Podia fazer uma síntese, tá? Se vocês acharem assim, alguma parte, algum negócio que outro grupo vai falar, aprofunda um pouquinho mais em alguma parte desta parte, para dar oportunidade para todo mundo estar acrescentando coisas. Ok? Então vamos lá, Casale 1. Quem que é o responsável aí? Poderia estar. Então, professor, fui eu que fiz. Para ser sincero, faz bastante tempo que eu fiz, então tem algumas coisas que eu não vou lembrar certinho, mas o geral que eu coloquei foi basicamente que no contexto atual, com a quantidade de informações e a tecnologia que a gente tem, essas decisões em grupos, elas foram, de certa forma, facilitadas, porque elas podem ser feitas de forma virtual agora, não só presencialmente, como há uns 20, 30 anos elas eram feitas, e, inclusive, elas podem ser feitas de forma assíncrona. Então, isso facilita bastante o confronto de horários. Então, a equipe que resolve fazer algumas decisões a partir dessa metodologia assíncrona pode ter uma maior participação dos seus membros. Só que o contraponto disso é a velocidade dessa decisão, que é uma coisa que é cobrada muito atualmente, assim como a qualidade. Muitas vezes, fazer essa tomada de decisão de forma assíncrona pode afetar muito a velocidade dela. Além disso, eu coloquei algumas técnicas que são usadas para a tomada de decisão em grupo. Uma delas que eu coloquei foi o Nominal Group Technique, que ele basicamente usa da técnica do brainstorming, e a partir de então, cada integrante da equipe dá algumas notas para as ideias que foram colocadas no brainstorming, para depois o grupo, a partir dessas notas, tomar a decisão que ele acredita ser mais acertada. Acho que por cima foi mais ou menos isso que eu coloquei, professor. Eu não estava muito preparado, perdão. Ô, professor. Ok. Posso acrescentar? Tá bom. Você é do Casale 2? Não, eu sou do Iguatemi 1. Qual? Iguatemi 1. Qual que foi essa pergunta? Eu não entendi. Se eu posso acrescentar, fazer um comentário. Iguatemi 1. Pode fazer. Uma coisa também que eu fiquei responsável por essa parte, e uma coisa que eu também pesquisei, encontrei, é que já existem alguns sistemas que eles são popularmente conhecidos para a tomada de decisão também, né? Que a gente conhece e já usou muito no nosso dia a dia, tanto em organizações, como, por exemplo, no governo. Um exemplo deles é a tomada de decisão por consenso, né? Que seria uma espécie de tomada de decisão por um grupo. Então, no consenso, você exige que a maioria das pessoas elas aprovam determinada decisão, né? Determinada ação. E a minoria ela teria que acompanhar essa decisão. Outro muito conhecido também é justamente o método por votação, né? Que é o mais popularmente conhecido na eleição. Existem algumas regras, mas em suma, o método por votação, a decisão que vence é aquela que é mais votada, né? Não necessariamente precisa ter a maioria, mas a que é mais votada. E também existe o método Delphi, e dentre as técnicas, o Diego ele citou a técnica de grupo nominal, né? E outra técnica também bastante utilizada para ajudar grupos na tomada de decisão seria o brainstorm, né? Que permite que os grupos entre si eles levantem diversas ideias e a partir daí eles tomam a decisão de qual delas faz mais sentido para eles seguirem. Então isso foi um pouco, tem outras coisas que a gente pesquisou aqui também, com relação a colegiados, etc.
mas aí eu vou deixar para outras equipes falarem. Tá ok. Tá legal. Professor. Casale 2? Eu sou o Bruno da Casale 2. Casale 2. Isso. Tá, então... Eu queria complementar então um pouco da fala dos dois. Eu fui basicamente em duas principais referências. Uma é o material que o professor Carpinetti disponibilizou para a gente quando a gente fez uma matéria que chama Métodos para Análise e Soluções de Problemas em Engenharia de Produção, que basicamente ele discute um pouco sobre solução de problema e essas principais ferramentas, certo? Então, ele dividia em dois grupos. Problemas quando a solução são desconhecidas e problemas quando a solução são conhecidas, mas a melhor decisão não é óbvia. E nessa segunda categoria entra, por exemplo, o Nominal Group Technique, que o Diego falou, e muitas outras, como matriz de priorização, mind mapping, que não necessariamente estão em grupo, mas tem bastante ferramenta aqui que sim é para algo em grupo. E daí outra coisa que eu fui pesquisar é no próprio PMBOK, que é um livro bem referência de gestão de projetos, que ele classifica alguns tipos de alternativa para decisão em grupo, no caso 4. Então, ele fala que existem 4 formas: por unanimidade, certo? Que é quando todos concordam com uma ideia de decisão, que é a técnica de Delphi, por exemplo, é uma técnica. De maioria, quando 50% ou mais do grupo apoiam, que é uma votação simples, como o Luiz comentou. Também tem a pluralidade, que é quando o maior bloco do grupo toma a decisão. Não precisa ser mais de 50%, mas vamos supor, 30% da equipe concorda com a mesma coisa, então esse seria o maior bloco. E por último, a ditadura, quando um único membro do grupo faz dessa solução. Mesmo algum grupo, a decisão ficaria em uma pessoa só. E depois também, no próprio PMBOK, ele comenta que muitas vezes decisão em grupo é feita uma reunião, e que existem vários tipos de reunião, mas basicamente elas podem ser divididas em 3 tipos. Uma reunião de troca de informações, reuniões decisórias ou reuniões de brainstorming, que é o que o próprio Luiz falou, que normalmente você está buscando várias ideias e criatividades em grupo. É isso, basicamente. Ok. Ok, Guatemi 2. Não está presente, Guatemi 2? Latam 1. Oi, professor, aqui é a Isabela, sou do grupo da Latam 1. Eu acho que o Bruno e o Diego já falaram bem, o Luiz também. Eu queria falar que tem alguns autores que eles dividem as decisões em grupos em 3 dimensões: do tamanho do grupo, proximidade dos membros e tipo de tarefa. Então, a primeira dimensão de tamanho do grupo é se o grupo é pequeno ou grande, sendo que quanto maior é o número de participantes do grupo, tem mais informações que são geradas. E numa frequência mais rápida, assim, né? Na segunda dimensão, que é a da proximidade dos membros, complemento que o Diego falou sobre as reuniões poderem ser feitas ou face a face, com uma comunicação mais facilitada, e talvez uma maior satisfação por ter essa proximidade, ou uma reunião remota, né? Que tem a facilidade de fazer reuniões com pessoas de localidades diferentes, mas muitas vezes pode trazer insatisfação no processo decisório. E a terceira dimensão é a de tipo de tarefa. Então, por exemplo, tem 3 objetivos: geração de ideias, tarefas de planejamento e criatividade e escolha de alternativas. Um outro método de decisão em grupo, que eles já falaram do brainstorming e tudo mais, de mapas cognitivos ou mapas de relação causa e efeito, que eles capturam tudo o que as pessoas falam durante as reuniões, nesse processo decisório, e elas definem qual a causa entre tudo que foi citado. Então, esse mapa cognitivo realizado em grupo, ele pode abranger a opinião de várias pessoas diferentes e
se tornar a agregação de um mapa cognitivo individual. Então, várias pessoas fazem mapas cognitivos individuais que geram um mapa cognitivo em grupo e que auxilia no processo de tomada de decisão. Foi mais ou menos isso que eu pesquisei. Uhum. Professora, aqui a Clarissa Ok. do grupo do Vamos- Iguatemi vamos- 2, o Daniel, que é responsável por esse tópico, estava sem microfone. Ah, E ele está tentando abrir pelo celular agora. Mas pode ir Sim. avançando, assim que ele entrar, ele fala do tópico. Oi, Casarini. Tá legal. Aqui é o Daniel. Tá me Oi. ouvindo? Oi. Tá, Tô- perfeito. Eu só vou fazer Tô ouvindo, alguns tá comentários com relação Ok. a algumas técnicas de decisão de tomada de decisão em grupo, que o pessoal aí já falou bastante sobre o contexto da tomada de decisão e sobre como funciona, né? Basicamente, o meu comentário é sobre a participação. Tem algumas técnicas que forçam a participação do grupo inteiro, né? Pesquisei algumas aqui. Tem o Exalc, o Luiz, do Iguatemi 1, ele já falou sobre a multivotação, sobre o método Delphi, e eu vou falar um pouquinho sobre a contagem de borda modificada, que é uma estrutura que fornece uma priorização da decisão sobre decisões que envolvem vários departamentos, por exemplo, de uma empresa que tem interesses próprios e diversos, né? É uma matriz, essa contagem de borda modificada é uma técnica que fornece uma matriz de priorização para a decisão, para evitar justamente esses interesses individuais eles batam e influenciem na decisão em si. Tem também algumas outras, por exemplo, para forçar a participação de todo mundo, contribuições remotas e anônimas. Acho que o pessoal falou bastante sobre as contribuições remotas, agora que a gente tem a facilidade com a internet, enfim. E tem outras também, brainstorm, técnica de grupo nominal, que ajudam bastante na participação de todo mundo e que não haja contaminação na decisão, né? Que o pessoal, todo mundo siga alguém que tem mais influência ou que alguma ideia contamine outras ideias e tire um pouco da liberdade do grupo. Tá certo. Então, vamos lá, Latam 2. Clarissa, você é Latam 2? Oi, professor. Não, eu sou do Iguatemi 1. Eu que falei que o Daniel estava tentando entrar pelo celular. Ah. Era o Daniel do meu Não, é grupo. que entrou a sua... Apareceu Professor, a sua foto aqui. o André, que é o responsável pelo Latam 2, ele tá entrando já pelo celular também, por causa do microfone. Só um minutinho que ele já vai falar sobre esse tópico. Tá bom? Tá, beleza. Professor, aqui é o Guilherme da Santa Casa 2. Se quiser, eu posso ir falando enquanto o André não entra. Tá, pode ser. Desculpa, acabei de Pode entrar falar, aqui. então. Prefere que seja a Latam 2, professor? Pode falar aí, então, Latam André. 2? Assim como o Daniel, bom, também tive pode um falar. problema com o microfone do computador, então abri agora pelo celular. Uhum. Eu gostei muito do que o pessoal falou até agora. Acho que já abordaram bastante técnicas, né? Que eu me foquei nas técnicas de decisão em grupo, né? Brainstorm, técnica de grupo nominal, técnica Delphi, voto, etc. Mas eu queria discutir um pouquinho mais da Delphi. Como o Luiz, né? O Exalc falou, ela é uma ótima técnica para se obter consenso entre os participantes, mas eu queria explicar mais um pouco do porquê disso e do passo a passo para realizar essa técnica. A técnica Delphi, ela é realizada de forma anônima, né? Então, e de forma escrita, então não tem o problema de, numa discussão, alguém querer se sobrepor, e também não tem aquele perigo de você
não se manter fixo a uma ideia. Então, simplesmente por orgulho, você não quer mudar de opinião, mesmo sabendo que pode ser uma forma melhor de resolver o problema. Então, ela é feita de forma anônima e por escrito. Primeiro se identifica o problema e é construído um questionário acerca desse problema por um facilitador, né, um mediador. E depois esse questionário é distribuído entre os participantes da decisão, né, da técnica. E as respostas do questionário são compiladas pelo facilitador e ele redistribui essas respostas de novo para os participantes. Então, isso é uma chamada de uma rodada. Após essa rodada, todos os participantes vão ler as respostas e reescrever uma réplica, né? Ver se concorda com o que foi dito, ver se mudou de opinião, ver se mantém o seu ponto de vista. E essas rodadas vão sendo repetidas até que o grupo chegue num consenso, que no final vai ser uma resposta em comum de todo mundo. Então, é isso que eu queria focar um pouquinho só, sobre a técnica Delphi. Uhum. Tá ok. Então vamos passar para a Santa Casa? 1 ou 2? Eu sou o Guilherme da Santa Casa Alô? 2, falando aqui. Pode ser o Santa Guilherme, Casa... então. Opa, Eu sou o desculpa aí, Theo da Guilherme? Casa 1, mas Então, se quiser começar pela 2... Tá, eu vou falar então. pode falar então. Tomei uma decisão agora. Enfim, bem, eu acho É uma que... decisão, tá vendo? Decisão em grupo, hein? Na verdade, foi meio que Tá. uma decisão unilateral, né? Mas, enfim. Então, eu acho que o pessoal já comentou muito sobre as técnicas. Eu vou puxar um pouco mais para o lado dos tipos de equipes, né? Primeiro, começando que, para que serve como é que surge essa questão da decisão em grupo? A decisão em grupo é quando os grupos enfrentam um problema em comum e os membros podem se diferenciar de acordo com a percepção do problema, ter interesses diferentes, mas tem uma ideia de que eles são responsáveis pelo bem-estar da organização, do grupo, e dividem um pouco da responsabilidade pela decisão implementada. Então, a gente pesquisou tipos de equipes, a gente achou uma referência muito interessante, que ela separou a equipe em 4 tópicos, são a equipe de sugestões, equipes de resolução de problemas, equipes semi-autônomas e equipes autogerenciadas. As de sugestões são aquelas que focam na resolução de um problema específico, e ela seria uma equipe temporária e pontual. Então, ela tem pouca autoridade para realizar a implementação, ela só vai fazer as sugestões, montar o plano. Tem equipes de resolução de problemas, que são aquelas em que os membros têm como objetivo, eles vão pesquisar, identificar os problemas e propor soluções factíveis. E elas podem ser denominadas como, por exemplo, ciclos de qualidade, e eles têm algum tipo de supervisor também. Tem as equipes semi-autônomas, e que são aquelas nas quais o planejamento, a organização e o controle do trabalho, eles são feitos por todos os membros da equipe, em conjunto, e não precisa de supervisor. O supervisor apenas cobra um reporte das atividades, um relatório, e atua somente quando está tendo algum problema, quando é necessário alguma modificação. E também tem as equipes autogerenciadas, que elas, basicamente, são as equipes totalmente horizontais, em que elas fixam seus objetivos baseados no objetivo organizacional, sem uma supervisão externa, e focam na tomada de decisão mais operacional. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que o pessoal falou muito das técnicas, mas não falou, por exemplo, das tecnologias que são utilizadas, né? Passando um pouquinho por cima, as tecnologias utilizadas para auxiliar na tomada de decisão em grupo, elas são sistemas de apoio à decisão, elas são basicamente tecnologias que são utilizadas já para as decisões individuais, com alguma dessas técnicas, porém, elas têm módulos muito importantes, que são os módulos de comunicação, que acho que alguém até comentou que a quantidade de informação ela aumenta quando tem um grupo. Então, essa questão de você poder fazer uma comunicação eficiente, uma negociação, e também o suporte para as técnicas específicas em grupo é muito importante. Então, o sistema de apoio à decisão em grupo, eles acabam focando, eles têm essa base que é de apoio à decisão,
porém, tem essas partes acrescentadas que são a comunicação e também partes que ajudam nessa decisão em grupo, tipo módulos de brainstorming, módulos que auxiliam na técnica Delphi, por exemplo, e tudo mais. Eu acho que é isso. Tá certo. Vamos lá. O Casale Santa, então. Oi, professor, Santa Casa 2 aqui. Aí, chegou, hein? Chegou minha vez. Agora, hein? Chegou a sua vez. Vou trazer, então, a discussão agora um pouco mais para o âmbito empresarial. E porque, assim, nas empresas, quando vai se tomar uma decisão em grupo, tem todos os âmbitos da empresa, do plano estratégico, tático, operacional. Em todos esses planos, eu achei em um artigo aqui falando que existem, tecnicamente, 3 tipos de decisão, que eles têm que tomar como base algumas análises, né, para tomar essas decisões. E um dos tipos de análise que se pode fazer para a tomada de decisão é a análise intuitiva, que são as decisões tomadas com base em um pressentimento ou intuição do gestor. E aí é alertado que essa pode ser uma prática perigosa para a empresa, porque ela não leva em conta todos os dados que podem estar à disposição ou um número insuficiente de dados. E em contraparte tem a análise sistemática, que é uma análise de informação baseada em dados, né, dados passados aí da empresa, e para isso é necessário ter acesso a uma quantidade de informação e dados maior o possível. Então ela provavelmente vai levar a uma decisão mais assertiva. E também tem um tipo de decisão baseada em princípios, que é um método não muito amplamente utilizado, porque toma como base os princípios e crenças pessoais do gestor, mas também é uma outra forma de análise que se usa para tomada de decisões. Então era isso que eu queria trazer, que para a tomada de decisões existe essa parte da análise, que pode ser intuitiva, sistemática ou baseada em princípios. E a gente pode observar esses 3 tipos de decisões e de análises para a tomada de decisões muito recorrentes nas empresas. Ok. Bem, então, acho que demos uma girada aí, né, nos grupos. E para fazer alguns destaques aí, né, sobre o que vocês falaram e sobre o que vocês não falaram. Decisão em grupo, né? Você divide, né, a responsabilidade da decisão quando você trabalha em grupo, né? A montagem desse grupo, né? Por exemplo, algum de vocês já falou sobre os tipos, né? Tipos de grupo. O grupo tem um objetivo, tá certo? O grupo de vocês, né? Tem um objetivo, né? O objetivo é a aprendizagem, tá certo? As ações que vocês fazem por conta da aprendizagem seria diferente do grupo, esse talvez, né? Alguns coincidem aí, não, todos, nessa disciplina todos coincidem, né? Vocês vão ter um momento onde o objetivo do grupo é desenvolver o projeto, lá a aplicação, né? Lá no mundo real. Então, realmente, né? Esse objetivo tem que estar muito claro no grupo. E, se possível, né? Seria interessante você ter técnicas, né? Você teria que ter índices para avaliar esse desempenho, certo? Em tempo real. Ok? Quer dizer, então é uma forma de você ir aprendendo, né? A aprendizagem da equipe. Quer dizer, você tendo essa avaliação, você vai incorporando, né, a sua experiência, a experiência individual de cada um, traz aqui para a experiência do grupo, certo? Então é muito interessante, né, ao montar essa equipe,
de decisão, manter esse pessoal assim sintonizado com essa questão. Tá? Por exemplo, né, nós vemos aí o que aconteceu, né, nessa crise que nós estamos passando aí, né? Decisão em grupo foi tomada aos montes aí, né? Mas eu não acredito, né, que ela tenha sido, assim, num nível de eficiência que poderia ter sido, né? Existe um nível, existe um potencial, né? Existe um real aí, certo? Por quê? Porque não seria, por exemplo, geralmente, né, tem aí um grupo emergencial, quer dizer, foi montado, né? Pegaram-se pessoas, juntou e falou, vamos tentar fazer o máximo que a gente pode aqui, né, para resolver esse problema aí da crise. Seria diferente se você tivesse esse grupo montado já, né? Então, uma empresa, é muito difícil, as grandes empresas até têm, né, mas não é assim a grande maioria, né, das empresas. Poderia ter um grupo multidisciplinar com o objetivo, por exemplo, de resolver os problemas da empresa. Nas horas vagas, eles poderiam estar, né, trabalhando simulações, buscando, né, decisões que hoje estariam fora de contexto, por exemplo. Ou seja, esse grupo poderia estar buscando demanda para decisões melhores, para você ganhar, né, performance ali na empresa. Então, vamos pegar esse grupo aí. Por exemplo, o governo poderia pegar, sei lá, um órgão aí, não digo que... Se você fizer um órgão independente, vai ter custo, né? Vai ter, sei lá, eu acho que não vai chegar no objetivo nenhum. Mas você poderia pegar, por exemplo, pega as Forças Armadas, o Exército, aí, algum órgão desse tipo que teriam, assim, ações temporais, né? Você poderia estar criando, né, dentro de um ambiente desse, né, um grupo de decisões para crise, por exemplo. Tá? Então, você põe lá nesse órgão, você monta uma equipe, né, que vai ficar focalizada nesse aspecto. Ela poderia estar com o foco no... por exemplo, eu falei exército porque ele deve ter já, né, com foco aí na defesa, por exemplo, né? Tem gente que fica estudando anti-guerra, contra-ataque, esse negócio o tempo todo ali, né? Fica trabalhando nisso para, se um dia acontecer, né, eles estão preparados. Então, poderia ter um foco, por exemplo, nessas questões, né, de saúde pública, por exemplo. Tá? Então, o que eles vão ter tempo, né, vão ter mecanismo para construir um modelo, certo? De contaminação, sei lá, tudo que envolver esse aspecto, ele pode até estar tendo esses exemplos, né? E aí, por exemplo, é um grupo que está antenado nisso. Ele tem outras atividades lá dentro da repartição dele, mas é um grupo que está focado nisso. Tudo que, né, pintar, toda ideia, e se tiver tal coisa, você começa a simular, né, situações, mantendo-se sempre aí, sempre antenados, né, sempre preparados para enfrentar um problema real. E, inclusive, né, o ideal seria, nesse caso público, que, por lá, você poderia ter um sobre saúde, você poderia ter um sobre desastres naturais, aí, tá? Então, você consegue ter modelos, você consegue testar esses modelos com antecedência. Por quê? Porque você trabalhou com vários cenários. Então, é uma equipe que vai ter, assim, uma alta complexidade associada, né, ao seu trabalho. Quer dizer, vai ter muita inteligência, né,
imposta nesse tipo de ação. Tá? Muita gente não faz porque pensa que isso é um custo. E realmente, se você tiver lá uma serralheria que faz ali porta de alumínio, não tem muito sentido você ter uma equipe, né, para estar trabalhando nesse tipo. Agora, um governo, por exemplo, né, numa situação de uma multinacional, numa empresa, numa Organização Mundial de Saúde, numa ONU, né, organismos desse tipo, poderia ter essas equipes de especialistas. Então, você vai ter o quê? Os melhores estatísticos ali, né? Os melhores matemáticos vão estar trabalhando ali. Quer dizer, você trabalha, né, nesse aperfeiçoamento, né? Por exemplo, se nós tivermos um grupo desse, por exemplo, aqui, aí tem um terremoto lá no Haiti, tá certo? Poxa, despacha, bota no avião e leva lá, o cara vai ficar 1 mês, 2 meses lá, né? Alimentando esse modelo, testando esse modelo, quer dizer, e está dando suporte ao mundo inteiro, se for o caso. Tá? Então, você especializa a coisa. A qualidade das pessoas que estão decidindo, né, é muito importante para que a decisão seja tomada. E, através do grupo, né, você consegue manter uma equipe de qualidade. Tá? Quer dizer, você consegue, tendo esse foco aí, né, você consegue ter um alto desempenho nesse tipo de aplicação. Uma tendência, né, que a gente observa aí, uma empresa, qualquer empresa que seja, ela está deixando de ser, né, um prédio com máquinas e produtos lá no final, né? Ele está deixando de ser isso e se transformando em uma equipe, né? A própria empresa é uma equipe, porque o trabalho rotineiro, o trabalho repetitivo, o trabalho vai ser feito por robôs, né? Não vai ser humano que vai estar sendo utilizado nessas ações, né? Então, vai sobrar o quê? O grupo, é claro que vai ter menos pessoas, né? Mas essas pessoas vão estar pensando, né? Vão estar trabalhando ideias, né? Vão estar trabalhando decisões, certo? Que vão, né, gerando serviço para os robôs, para as máquinas ali, para fazer essa questão. Então, essa é uma tendência, né? Seria interessante a gente estar preparado para isso, né? Uma outra questão que vocês não falaram, né? Chegaram a citar a temporalidade aí, né? Desses encontros, né? Do encontro do grupo, né? Da equipe, mas cada dia mais, né? Tá aparecendo assim a necessidade de ter-se aí grupos internacionais, né? Então, quais são os problemas aí que aparecem nos grupos internacionais? Tá? São diversos problemas, né? Que não tem no grupo comum, né? Pega o problema da língua, por exemplo, né? Como são as reuniões da Embraer? São em inglês, né? Eles falam inglês, o grupo só fala inglês, os relatórios são todos em inglês. Por quê? Porque tem fábrica nos Estados Unidos, tem fábrica no Brasil, Portugal, não sei aonde mais, né? China. Quer dizer, você tem que padronizar uma linguagem, tá? A tecnologia poderia estar ajudando, né? Tradução automática, tradução simultânea, sei lá, alguma coisa desse tipo, mas é um problema que tem que ser enfrentado, problema de língua, né? Outro problema que tem que ser prestigiado aí por meio de tecnologia
a questão que afeta, né, o grupo, a questão da cultura, né? Da cultura, você joga aí, tem países, né, que tem determinadas culturas que restringem algumas atividades, algumas ações, uma não trabalha de sábado, outra não sei o que e tal. Percebe? Quer dizer, então você tem essa variável, né, que tem que ser considerada, né, esse aspecto cultural, né. Falaram na questão do brainstorm, né. O brainstorm é uma ferramenta indicada para um tipo relativamente pequeno, né, de decisões a serem tomadas, tá? Porque elas são, quando você fala em tomar uma decisão, você está falando num processo de tomar decisão, tá? Você está falando, você vai ter um momento de estruturação do problema, tá certo? Na estruturação do problema, o brainstorm é interessante, né? O que considerar e o que não considerar para estruturar o problema, tá certo? Quer dizer, agora, o que a gente observa é que a maioria das pessoas não fazem, né, reunião de brainstorm. Eles chamam de brainstorm, mas não fazem, né? É muito comum você ter, mesmo sendo anônimo, né, tem censura, certo? Você fala, não, mas isso daí vamos deixar de lado, porque não sei o que, vai custar muito caro. Aí outro vem com outra opinião. Quer dizer, se for brainstorm, não pode ter censura, certo? Você põe o que você quiser. Tá, eu vou fazer um puxadinho da minha casa na Lua, tá certo? Tem que escrever isso daí, tá? E arrumar argumento para dizer ou não, tá certo? Pouca gente faz isso, tá? Então a gente fala que faz brainstorm, mas não faz, certo? Não faz, por conta dessa censura. Isso daí você já quebra, né, a ideia do brainstorm, tá? Já pensou você censurar a tempestade, né? Numa tempestade, não passa por aqui não, desvia dessa árvore aí porque não sei o quê. Você não consegue fazer isso, certo? A tempestade vem e você corre atrás do prejuízo depois, né? Uma reunião de brainstorm tem que ter esse princípio, tá certo? Que é muito assim, muitas vezes assim, negligenciado, né? Outra coisa que toma-se decisão numa reunião de brainstorm com base na intuição, tá certo? Não é a hora de tomar decisão, tá certo? Não é a hora de tomar decisão. A intuição é muito importante, certo? Mas não assim, num brainstorm, tá certo? Mas é muito utilizado, né? Utiliza-se muito disso daí. Então, não sei, ou não está fazendo o brainstorm direito, ou não está tomando uma decisão com critério, tá certo? Bom, então, na fase de resolver problema, brainstorm é interessante. E eu acho que deve ser aberto até para todo mundo, até o vigia lá do porteiro pode estar dando opinião nesse brainstorm, certo? Abre, não fica restrito aos decisores, não. Por quê? Porque você tem condições, né? Se fizer certinho, né? Se fizer de acordo com o critério, você vai ter condições de realmente estruturar o problema que você está precisando resolver, tá? Depois tem a fase da construção de alternativas, tá certo? Nessa construção de alternativas, não acredito que um brainstorm seja interessante, não. A alternativa existe ou não existe, tá certo? É com base no problema estruturado. Se você conseguir fazer uma alternativa através de brainstorm, você vai ter, porque o teu problema não tá totalmente estruturado, quer dizer, você não conhece o teu problema ainda. Então, você tem que ter critérios, né? Você tem que ter
atividades, na estruturação do problema, você vai identificar as variáveis que você vai poder trabalhar. Tá? Dentro de cada variável dessa, você pode criar uma alternativa. Certo? O brainstorming, depois de pegar todas as ideias, o que tem que ser? O cara tem que ir para casa, certo? Se trancar lá num quartinho e começar a avaliar tudo que foi colocado. E aí a primeira coisa que ele faz é estruturar isso daí, agrupar, certo? Agrupa aquelas colocações do brainstorming que tem similaridade ou tem, assim, sei lá, você faz grupo, você tenta diminuir aquilo. Você pega 100 propostas, tenta somando, agrupando, não sei o quê, e reduz para 50, tá? Depois dessas 50, você passa para um pente mais fino para trabalhar a suspensão. Você tem que garantir, ou tenta estruturar a partir daí, tá certo? Provavelmente, vai ter alguma aplicação que você, puxa, vamos chamar outro AutoStorm para verificar esse ponto específico, tá? E aí vai fazendo, quer dizer, nesse contexto ela é importante, tá? Agora, uma vez fixado o problema, estruturado, você não tenho dúvida nenhuma sobre o problema, você tecnicamente vai construir as alternativas, certo? Então o brainstorm sai da jogada, certo? Porque não tem mais o que inventar, tá? Passou do tempo. Então você vai, constrói alternativas. Aí para cada alternativa você tem que avaliar o quê? Você tem que avaliar, talvez, se juntou várias alternativas, você poderia estar fazendo uma reunião de grupo, tá certo? Mas eu acho que não seria brainstorm. Aí talvez, né, usando a intuição, alguma coisa, né, algum Delphi, aí, alguma técnica, para, por exemplo, reduzir essas alternativas. Tá? Porque 50 alternativas, você não tem o problema resolvido, você não tem condições de analisar. Então, dessas 50, você puxa por umas 5, 6, meia dúzia ali de opções. Certo? Escolhe essas opções, o que seria mais interessante, né? Naquele momento, atacar, ou coisa assim. Quer dizer, aí vai muito. Brainstorm também não ajuda nada aí. Tá certo? Não vai ajudar nada. Bom, fixadas as alternativas, você passa para a fase de avaliação de cada uma delas, tá? Cada uma delas, quer dizer, execuibilidade, ou a viabilidade técnica, viabilidade econômica, viabilidade de pessoal, viabilidade de competência. Você tem que avaliar todos os aspectos, tá certo? Para cada uma delas, riscos, né? Incertezas associadas, quer dizer, tudo isso aí você joga e pontua isso, certo? Pontua nessa brainstorm não ajuda aí, tá certo? Quer dizer, você vem e faz, por quê? Porque é técnica, é problema de engenharia, certo? Tem que ser feito aí por um engenheiro, certo? Engenheiro de produção é uma posição preparada, né? Para atuar nisso, seja na área de saúde, na área de educação, na área de que você quiser. Aí. Ela tem condições de fazer essa análise. Aí chegou na hora de decidir. Tá? A hora de decidir pode ser em grupo também, você pode usar o que for necessário. Né? Você vai ter, tecnicamente, matematicamente, você vai ter a solução ótima, você vai ter a melhor e vai ter a pior. Tá? O ideal é você ranquear essas alternativas, né? E aí a decisão é feita, aí você pode chegar ou aplicar a técnica do consenso, né? A técnica, né? Quer dizer, mas está com aquelas alternativas, conhecendo-se o risco, né, de cada uma delas. E aí você escolhe. Brainstorm também não vai ajudar nada nessa parte, né? Você não vai chutar, né? Você não é obrigado a optar pela solução ótima, certo? É uma questão de investimento, né?
eu vou investir nessa solução, por quê? Porque ela tem um risco alto, mas se der certo, né, o meu ganho vai ser muito. Eu vou investir nessa porque tem o risco baixo, porque eu sou mais, assim, mais conservador, não sei o quê. Aí é a questão do grupo, né? Do grupo. Você tem que analisar entre as pessoas do grupo. Você está tentando, né, diminuir aí conflitos, né? Você está tentando essas questões aí. Tá ok? Então, esse grupo, eu vou postar um filme aí para vocês verem, né? Uma decisão em grupo, que a hora que tiver um tempinho, vocês poderiam estar utilizando aí, tá? Tá vendo o filme, é interessante. Depois, se quiserem comentar, ficam à vontade aí. Ok? Então, olha, para a próxima aula, né? Eu tenho preparado para fazer a apresentação aí, certo? Dos PowerPoint de 10 minutos aí. Eu vou calcular certinho o tempo, né? E ver quanto que caberia aí nas nossas 2 horas aí, caberia aí os 8 grupos. Ok? Então, boa semana para todos aí. E bom final de semana, né? Bom, beleza? Viram a senha aí, né? Então, não esqueçam de marcar a presença. Obrigado, professor. Boa semana. Tá, obrigado a vocês aí. Tchau, tchau. Ô, professor, só uma dúvida. O senhor vai disponibilizar a gravação da aula? Porque eu achei que a discussão sobre o assunto foi bem legal, daí eu queria dar uma olhada novamente. Tá certo, posso disponibilizar. Tá? O senhor coloca no mudo? Tá jóia. Tá bom, obrigado. Coloco no mudo. Tá, legal. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.